seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero conversar com vocês: é intuição ou é paranoia? Bem, isso é um problema que acho que acontece muito no começo de quem tá lidando com a espiritualidade, de quem tá fazendo suas conexões, suas incorporações em terreiro, em quem tá fazendo até mesmo projeção astral, tá tendo intuições, enfim, tá vindo informações da espiritualidade de alguma forma. E a gente fica pensando: "Tá, será que isso é intuição? Será que isso é, sei lá, eu que tô criando? É uma paranoia minha? É um lugar de ansiedade, marmotagem?", enfim, vamos e até mesmo para vocês verem, tá, se tem alguém que vocês lidam, sei lá, você quer ir em algum lugar específico, mas você gostaria de saber ou ter uma percepção se aquela pessoa ela realmente é alguém ali que tá lidando com a espiritualidade ou se é alguém que não tá, de certa forma fingindo, né. E às vezes a pessoa nem percebe também, pode ser, a pessoa às vezes ela tá achando que tá, mas não tá. Mas vamos lá. Como saber? Bem, aqui, eu vou falar perante o que eu passo, o que eu passei, o que eu aprendi, o que me foi explicado e ensinado, tá? E quando eu digo quem me explicou, quem me ensinou foi meus guardiões, guias, deidades, enfim, a espiritualidade. Através de meditações, projeções, conversas através dos oráculos, do tarô, enfim, tá? Vamos lá. A forma como eu percebi em mim, para saber o que que é intuição e o que é, sei lá, coisa da minha cabeça, talvez alguma crença que eu tenho de como deveria ser a situação, ou algo que eu acho que deveria acontecer, eu percebi quando tinha muito de mim, quando tinha muito da minha crença, do que eu achava que era o correto. Ou, por exemplo, vamos botar numa situação de fora que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Assim eu espero, né. Você tá em algum terreiro, vou botar esse exemplo que acontece bastante. Você tá em algum terreiro, e ali o dirigente da casa, ele tem certas ideias, tem certas concepções que se você estuda um pouco, se você vai atrás do conhecimento, se você vai atrás de livros, se você, sei lá, vai atrás de podcast, enfim, de pessoas que são mais antigas ou de pessoas que parecem ser minimamente organizadas mentalmente, você percebe que talvez aquele dirigente daquela casa, ele não tá sendo tão verdadeiro assim perante a espiritualidade, ou seja, ele tá botando mais as crenças dele do que realmente são as informações que os guias, que, enfim, a galera que trabalha ali naquele local gostaria de passar para quem tá ali naquele local, naquele terreiro, naquele terreno, naquele espaço espiritual. Ou às vezes também acontece isso acontece, tá, gente, de, sei lá, você vai em algum lugar e você vai se consultar com alguma entidade e você percebe que claramente ali não é alguém, que ali claramente é a pessoa, com a forma que ela acha que um Exu e uma pombagira deveria se comportar, um erê, um caboclo, um preto velho, uma preta velha, enfim, sabe. Você dá para se notar quando é uma mentira, ou quando a pessoa realmente acredita que aquilo é uma verdade, mas você fica no ar que tem alguma coisa estranha. Talvez você não sinta: "Ai, é mentira", mas você fica: "Cara, que lugar estranho, que energia estranha". Mas como assim, Nath? Eu não trabalho com isso, eu não tenho conexão, não tenho mediunidade, não tenho nada. Só que a gente, quanto seres humanos, é em graus diferentes, tá? Isso que eu vou falar. A gente consegue codificar a energia do local. A gente consegue entender a energia do local
e a gente sente isso nas nossas emoções. Um sentimento, algo que, sei lá, aperta o peito, tem gente até que fica com azia, tem gente que fica com dor de barriga, tem gente que fica com dor de cabeça, uma tensão no pescoço, no ombro, e você sente que tem alguma coisa errada ali. Isso também pode se traduzir para uma situação que talvez não seja tão real, espiritualmente falando. Agora, você está passando por um processo de entendimento espiritual, você está tendo intuições, e você gostaria de, por exemplo, vou dar um exemplo muito bom. Você vai comprar um deck de tarô, né, vamos dizer que você não vai comprar online, vamos dizer que você vai numa loja. Você vai lá, você vai na loja e você quer comprar um deck de oráculo para o seu Exu, pra sua pombagira, enfim. Mas normalmente a gente sabe que tem um específico que eles querem. Então, como você sabe que é o seu guardião falando, e como você sabe que, sei lá, é um desejo que você gostaria que fosse aquele deck? Hum, então, aqui entra algumas coisas que precisam ser feitas antes, tá? Para você saber, para você conseguir codificar o que é você e o que é o guia, a entidade, a deidade. Você precisa aprender a silenciar a sua mente, que vai linkar com o vídeo passado sobre meditação. Porque assim, se você não cala a sua mente, se você não ficar quietinho, quietinha para ouvir o que o guardião tem para dizer, se você não consegue codificar o que é você e seu guardião, muito provavelmente naquele momento vai ficar difícil para você entender isso. E para você permitir, e para isso que aconteça, você precisa permitir. Ou seja, você precisa permitir que o seu guardião fale com você. Você precisa abrir o canal de conexão. Entende que para você entender essa intuição, se é paranoia, se é ansiedade, se é você de alguma forma, você primeiro precisa se entender. Você precisa entender o que passa na sua cabeça, porque daí se algo que não é costumeiro, né, algo que é rotineiro acontecer, você percebe que, claro, se você está nesse processo espiritual e tudo mais, você consegue, você consegue perceber que isso é vem da sua intuição. "Ah, eu não acredito em Exu e Pombagira, mas acredito em intuição". Então é a sua intuição, tá bom? Então você precisa fazer essa movimentação de entender o que é você, né, o que é a sua cabeça, suas crenças, seus padrões, o que você gostaria que fosse. Sei lá, eu queria que fosse esse deck porque ele é bonito, porque ele, sei lá, tem a cor tal, ou que é realmente o seu guardião, a sua guardiã falando: "Não, fulano, fulana, eu preciso que seja esse deck, eu preciso que seja esse cristal, eu preciso que seja a cor dessa vela, eu preciso que seja isso daqui em específico, por causa disso, disso, disso". Às vezes eles também não vão falar, tá: "Ai, porque preciso disso", às vezes só vão falar: "Eu preciso porque é necessário para o trabalho, para o seu desenvolvimento no modo geral". Então você precisa entender os seus pensamentos, você precisa se entender, você precisa conseguir ter essa movimentação de calar a sua mente para que aí você consiga escutar a sua intuição. Agora, no local de incorporação, você está no local, tudo bem, incorporando, fazendo tudo bonitinho, e aí você pensa: "Será que eu estou marmotando? Eu acho que não sou eu, que sensação estranha". Como é que você vai saber se é você ou se é o seu guardião ou sua guardiã? Você precisa, novamente, aprender a calar a sua mente. Você precisa se entregar para a situação. E principalmente, você tem que prestar atenção se talvez é você querendo algo, porque acontece de pessoas não estarem incorporadas, mas elas criarem ali uma persona, porque é algo que elas queriam que acontecesse muito. Então também tem que se tomar um cuidado com isso, porque acontece. A nossa mente, ela é incrível, ela é maravilhosa. Ela consegue criar cenários e personalidades, entre aspas, quase que do nada, a partir de nossos desejos.
Então tem que se tomar um cuidado com isso. Então aqui eu deixaria um lembrete com muito carinho, para você antes de pensar em incorporar, antes de você pensar em Exu, pombagira, em deidade tal e sei lá o quê, primeiro se conheça, primeiro entenda você. Por que que você quer viver isso? Por que que você quer passar por isso? É um chamado? É um desejo? Se for um desejo, tá tudo bem também. Você não é obrigado a só viver a espiritualidade porque, sei lá, apareceu alguém no seu sonho ou alguém na rua te falou que você deveria fazer tal coisa, sabe? É porque são situações multifatoriais. A espiritualidade, ela se materializa para o outro de formas inexplicáveis e que vai fazer sentido para aquele indivíduo em específico. Mas antes de você pensar em qualquer outra coisa, aprenda a se conhecer. Consuma conteúdos sobre autoconhecimento. Consuma conteúdos sobre se entender. Olhe para dentro. Olhe para suas questões antigas. Olhe para suas percepções do que você viveu, está vivendo. Preste atenção em padrões. Em padrões que você mantém, sabe? Em padrões que você ainda cria e que você sabe ou sente, percebe, que é nocivo para você. Mas Nath, a gente tá falando de intuição, a gente tá falando de espiritualidade, a gente tá falando de sonho, a gente tá falando de incorporação, a gente tá falando do mundo espiritual. Eu sei, eu sei. Mas aqui eu sempre vou trazer para vocês a movimentação de olhar para dentro. Porque quando você se conhece, quando você entende o que passa na sua cabeça, quando você estuda sobre, quando você pesquisa sobre, quando você tenta minimamente conhecer aquela situação, quando você se depara com algo completamente diferente, e o diferente aqui eu não estou falando que seja algo ruim, mas o diferente daquilo que você entendeu, daquilo que te foi mostrado, daquilo que te foi passado, você percebe quando é mentira. Você sente e você tem o conhecimento. Então, a intuição ela existe. Às vezes a gente tem a intuição de não pegar tal caminho. Cara, hoje eu tive a intuição de não pegar tal caminho e você não pegou, sabe? E às vezes te livrou de alguma coisa. O que é? Não sabemos, mas com certeza alguma coisa ia acontecer ali. Ou então você teve a intuição de quem acende vela, acender uma vela de tal cor. E aí depois você vai entender o porquê. Mas aí tem que se tomar o cuidado da ansiedade, da paranoia, de algo que você gostaria que fosse. Principalmente presta atenção nessa situação de que algo que você gostaria que acontecesse, que fosse daquela forma. Ai, que eu gostaria que meu Exu viesse desse jeito. Eu gostaria que a minha pombagira agisse dessa forma. É até perigoso vocês pensarem dessa forma, porque vocês podem criar, passar na frente do seu guardião e do seu guia, e aí vai dar uma merda muito grande. Mais cedo ou mais tarde vai dar merda. Então aqui o lembrete carinhoso é: presta atenção no que você está pensando. Presta atenção em como você está lidando com as coisas. Presta atenção no que você está desejando, no que você, quando você consome o conteúdo sobre, você gostaria que fosse igual com você. Porque a nossa mente ela é incrível e ela é incrível para criar coisas que não existem também. Ou às vezes a coisa ela existe, mas a gente coloca a nossa capa de desejo, ilusão, expectativa. E aí vira uma maçaroca essa situação. Então, quando você também percebe isso em você percebe isso no outro de certa forma, e fica tudo muito mais fácil de você entender quando é sua intuição e quando é sua paranoia, quando é sua ansiedade, quando é seu desejo, aquilo que você gostaria que fosse. Ou medos também pode rolar, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo e até lá!